Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos abrindo a sala 8 de apresentações do 6º Congresso de Extensão da UGM, no período da tarde de hoje. Para abrir essa sessão, vamos ter a apresentação da Estela Enilda Vilauba Ramírez, da Universidade Nacional de Itapuá. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Bien, muy buenas tardes. Me presento, soy Estela Villalba. Soy profesora de tiempo completo de la Universidad Nacional de Itapúa y tengo para compartir con ustedes el proceso de institucionalización de la extensión con la comunidad educativa. Este es un estudio de caso que se lleva implementando actualmente en la Universidad Nacional de Itapúa. Es una universidad pública. Nos encontramos en la zona sur de Paraguay. Estela, só Sí. para te avisar, se quiser colocar em tela cheia seus slides, fica melhor para nós vermos. Ok, ¿puedo continuar? Pode ser dessa forma, então. Ok, Tudo bem. Bien. Entonces, la Universidad Nacional de Itapúa es una universidad joven, nacida en el año 1996, dentro del proceso ya democrático de la República de Paraguay, y dentro de este proceso inicia sus actividades. La extensión durante este periodo de tiempo, hasta el año del 96 hasta el 2020, se fue desarrollando a través de diversas variantes y a través de diversas circunstancias, tanto desde el nivel de gestión como desde el nivel de implementación. Posteriormente, en el año 2020, a pedido del Departamento de Cooperación, la Dirección de Cooperación, que es la dirección donde hoy se encuentra a cargo la Oficina de Extensión Universitaria de la universidad, se realiza un diagnóstico con la intención de poder encontrar una línea de base en donde se encontraba la extensión dentro de la universidad en cuanto a sus funciones sustantivas. Entonces, en este proceso y a través de una investigación realizada, se logró encontrar y ubicar cuáles eran los mayores desafíos y cuáles eran también las oportunidades que se tenían para la extensión universitaria dentro de la universidad y por ende en la región. Dentro de este diagnóstico se encontraron algunas líneas, algunas similitudes de las cuales se fueron tomando y se realizaron unas propuestas que es la que se vienen implementando desde el año 2020. Desde el año 2020 hasta la actualidad, venimos realizando una evaluación de cómo estas propuestas se vienen implementando y de qué manera ha impactado en la comunidad educativa. En este sentido, entonces, lo que se pretende es comentar un poco cuál ha sido la experiencia de la comunidad educativa para este proceso que hasta hoy día se viene desarrollando dentro de la universidad y estamos utilizando actualmente el estudio de caso y las técnicas son participativas en toda la comunidad y la sistematización constante. ¿Cuáles fueron y son actualmente los factores que hemos estado interpretando en este proceso de institucionalización que llevamos en la universidad? Primeramente, la valoración por parte de los actores. Actualmente tenemos un reconocimiento de cuáles son los actores de la comunidad educativa, cuál es la importancia de cada uno de estos actores. La extensión evidentemente ha tomado ya una actividad territorial en todo lo que corresponde a la región de Itapúa. En este proceso territorial también se han identificado y se han sumado otros actores en el proceso. Y cuando hablamos de actores nos referimos a agentes en el nivel de gestión institucional interna, como también a agentes externos que van comprendiendo y vamos sumando en este proceso de comprender qué es la extensión. Dentro de esta propia valoración de los actores, también entramos en el debate y en la reflexión de la extensión como un eje de aprendizaje. Anteriormente era la extensión entendida o supeditada a actividades sin una evaluación de manera constante. Hoy el modo de hacer la extensión se ha modificado, si bien esto incluye todavía un gran desafío para todos los que somos implementadores, como los docentes y estudiantes, sigue siendo un proceso en el cual venimos trabajando, ya que a través de ella
hoy también la investigación se viene vinculando y estamos trabajando en la interrelación de las funciones sustantivas. De aquí también otro factor que hemos visto es la importancia del proceso de comprender el nivel jerárquico político que toma la extensión en comparación con las demás funciones sustantivas. Organizativamente hablando, todavía es un proceso que venimos viviendo porque todavía no se encuentra en un nivel de organización dentro de una misma jerarquía, pero va tomando potencia y va tomando por sobre todo un lugar protagónico como eje que vincula y que interrelaciona las demás funciones. Además de eso tenemos algunos aprendizajes que son los que venimos trabajando y sistematizando y también los compromisos que se han asumido hasta la fecha desde las decisiones, desde el presupuesto, desde los propios recursos que se van implementando hasta la fecha. ¿Y cuáles han sido nuestras conclusiones? Primeramente, tenemos un compromiso institucional desde el nivel del rector, desde el nivel de rectorado en los diversos decanatos de las facultades para poder seguir implementando la extensión con los actores. También el desafío mayor es la comprensión de esa transformación pedagógica que implica la extensión como tal dentro de su aspecto metodológico. La participación comunitaria dentro de este proceso de institucionalización también ha sido importante y esto había un desafío que venimos desarrollando. El poder comprender desde las representaciones sociales el compromiso que implica en la sociedad la extensión y como eje por sobre todo hacedor de las políticas públicas para la universidad y por sobre todo la mejora continua que es la que venimos trabajando. Y algunas imágenes que tenemos en nuestros archivos de la UNI, que son como fue desarrollando este proceso en un periodo pandémico. Recién hemos retomado las actividades en territorio desde hace aproximadamente un año. Todavía seguimos en tomar cada vez más las metodologías participativas dentro de la universidad. Entonces, nuestros principales actores hoy son aquellos docentes que van integrando y comprendiendo también la importancia de la extensión dentro de la institución y por sobre todo en la comunidad también en cuanto a, por ejemplo, los comités de agricultores con los cuales se vienen trabajando, adultos mayores en otros proyectos que también se encuentran implementando actualmente y el proceso de evaluación que lo seguimos implementando y seguimos desarrollando hasta la fecha. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Muito obrigado, Estela, por sua apresentação. Vamos dar sequência para a próxima apresentação agora. O próximo participante a apresentar é o Lucas Misseri Pichon, da Faculdade de Ciências Naturais e Ciências da Saúde da Argentina. Boa tarde, Lucas, e assim que você se sentir confortável, pode iniciar a sua apresentação, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Lucas Misseri, entonces voy a presentar un trabajo sobre el patrimonio geológico de la zona de Bahía San Blas. Y para empezar, quiero comentar un poco sobre el título del trabajo que dice sobre la Patagonia bonaerense. Y bueno, si nosotros vemos un mapa de Argentina, no sé si se ve bien, pero me parece que falta una figura acá. Pero bueno, básicamente Bahía San Blas está ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires, que es donde empieza más o menos la Patagonia, aproximadamente por esta zona, y podemos ver que el pueblo está ubicado en una zona que se conoce como la isla Jabalí, y aunque se dice isla, está unida al continente por esta región, pero también tiene la particularidad de que se inunda por el mar que entra por esta zona y se genera todo un gran humedal que, bueno, después vamos a ver que tiene bastante importancia. Y esto hace que, junto al clima de la zona, que es semiárido, o sea, hay pocas precipitaciones y muy ventoso, la vegetación del lugar pertenece a una
a un ambiente que es más parecido a la Patagonia, pero está en la provincia de Buenos Aires, que es conocida por ser una zona más pampeana, se llama. Entonces, eso hace que esto tenga características muy singulares. Y la investigación esta surge por una tesis doctoral, pero en esta presentación me voy a enfocar en el paisaje, y por eso los objetivos son relevar el paisaje geológico de la zona, dar a conocer la diversidad paisajística que tiene y también valorizar el patrimonio de la región. Se comenzó con una investigación de los antecedentes en cuanto a investigaciones en la zona, se trabajaron con imágenes satelitales y modelos digitales que permiten estudiar el relieve, y después también se hicieron trabajos de campo para verificar lo que se vio en los satélites, y después se pasó a la etapa de divulgación de los resultados, que bueno, esta presentación es parte de eso. En cuanto a los resultados, se reconocieron 3 ambientes en el paisaje, que en cada uno hay un agente distinto, como bueno, en el ambiente marino hay acción del mar desde hace varios millones de años hasta la actualidad. En el ambiente eólico tenemos principalmente la acción del viento, y un ambiente combinado, tanto de acción del mar como del viento. Entonces, primero se pueden ver las formas que se denominan cordones litorales, donde tenemos lomadas, que acá se puede ver, si se sigue esta línea, cómo se describe todo un paisaje ondulado, y estas lomadas entonces se denominan cordones litorales, que se formaron por eventos de tormenta mientras el mar retrocedía hace miles de años. Esto tiene una importancia porque son fuentes de recursos para materiales de construcción, como estas gravas, que se llaman estos materiales. También se los puede encontrar en las playas. Esto le da una característica única a las playas de esta zona, porque en toda la provincia de Buenos Aires son de arena, y acá tenemos estos cantos rodados o gravas dispersos por toda la playa. Después tenemos las denominadas marismas, que son ambientes que se inundan por las mareas y se genera todo un ambiente pantanoso que representa un humedal, y en este caso el humedal más austral en la provincia de Buenos Aires, lo que también es importante desde el nivel ecológico, y se usa mucho como para pesca deportiva. Después tenemos el ambiente eólico, representado por toda una serie de médanos que se forman sobre los cordones litorales, y estos son importantes porque son fuente de arena, también acumulan agua dulce, de donde se aprovisiona el pueblo, y también se han encontrado yacimientos arqueológicos. Por último tenemos el ambiente mixto, donde se reconocen estos bajos salinos, que, bueno, acá yo quise mostrar de manera sencilla cómo se forman, por combinación de la acción del viento y después la inundación del mar, hasta que se evapora el agua y quedan estas sales que también se explotaron décadas atrás. Entonces, como conclusión, la zona representa un área con gran diversidad paisajística, y no solo por las diferentes formas que se encuentran, sino porque son muy extensas y están muy distribuidas por el área. Y de esto quiero rescatar entonces que podemos decir que existe un rico patrimonio natural, pero que se complementa a su vez con un valor histórico-cultural por los distintos usos que se le dio acá a Geoforma, y incluso habiendo yacimientos arqueológicos como centros ceremoniales de los primeros pobladores en algunos médanos. Y por ende, lo que se quiere rescatar en esta presentación es que existe un gran potencial para el área para impulsar el turismo de naturaleza, sobre todo el geoturismo, pero en combinación con el valor histórico-cultural que posee toda la zona. Por ende, se pueden generar fuentes de trabajo, y esa es una etapa posterior
en este proyecto de, bueno, empezar a vincularse con otras áreas como para avanzar en esto de impulsar el geoturismo, que no es muy conocido en general. Así que bueno, muchas gracias por su atención, espero haber cumplido más o menos el tiempo e que se haya entendido. Muito obrigado, Lucas, por sua apresentação. A gente vai dar sequência agora para o próximo participante. A próxima pessoa a apresentar é a Daiane Fernandes de Godoy, ela é da Unesp. Muito obrigada, Fred. Boa tarde, Daiane. Assim que você se sentir confortável, pode iniciar a sua apresentação. Boa tarde, meu nome é Daiane, eu sou da Unesp de Jaboticabal, né? Estou no meu 2º ano de graduação em Ciências Biológicas e hoje eu venho apresentar o nosso projeto, né, que é referente ao uso de jogos como instrumento no ensino da matemática. Nesse projeto, a gente fez o uso, né, de atividades lúdicas como um método de ensino para as crianças, né? E o que seriam essas atividades lúdicas? É um ensino de forma interativa, é um método de ensino que busca entreter, divertir o praticante, né? E como um método de atividades lúdicas, a gente utilizou os jogos, né? Esses jogos, eles serviram como auxílio para matéria, assim, para o ensino que eles já tinham regularmente de matemática nas aulas do dia a dia deles. A gente realizou esse projeto em uma escola pública no interior, aqui mesmo do estado de São Paulo, e a gente trabalhou com crianças da faixa etária de média de 5 anos. Para a gente ter uma noção do nível de conhecimento dessas crianças, a gente realizou uma atividade pré-teste que envolvia questões adaptadas com conceitos de comprimento, volume, espaço, sistema de numeração, forma e percepção de tempo. Esses conceitos integram os 3 princípios, os principais blocos de conteúdos da educação infantil. Como os jogos utilizados, a gente usou o jogo da memória numérica e o dominó de quantidades. Esses 2 jogos, eles pedem, né, que a criança associe o número, né, o símbolo numérico, com as representações de forma ilustrativa correspondentes, né? E a gente trabalhou com essas crianças num período de 6 meses, e no final desse período a gente fez a reaplicação daquele primeiro teste como um pós-teste. Envolvia as mesmas questões para a gente avaliar se houve uma melhora dos resultados, uma melhor associação dessas crianças. Para uma melhor interpretação, a gente utilizou níveis de pontuações, onde o nível 1 representava 0 a 2 pontos, o nível 2, 2 a 4 pontos, e o nível 3, de 5 a 6 pontos. Apesar da gente ter observado uma oscilação uma diminuição, né, do nível 3, a gente observou que o nível 1, que correspondia aos menores acertos de questões, diminuiu também, e houve um aumento no nível 2. Dessa maneira, a gente percebeu que aumentou os níveis de acertos no pós-teste, e então a gente concluiu que houve uma melhor assimilação dos conceitos matemáticos pelas crianças após a aplicação dessas atividades lúdicas. Muito obrigado, Daiane, por sua apresentação. A gente vai dar sequência agora com a próxima. A próxima participante a apresentar é a Eva Aparecida da Silva, que também é da Unesp. Boa tarde, Eva. Assim que você se sentir confortável, pode iniciar a sua apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Eva, professora do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Letras, campus de Araraquara, da Unesp, né? E também pesquisadora do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, o NUP, né? Que apresentarei aqui hoje
no que são algumas de suas ações. Daí o título, né, da minha proposta aqui de trabalho para esse congresso, Ação NUP, FCL e Unesp. O Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão, né, o NUP da Unesp, está ligado à Pró-Reitoria, né, de Extensão e Cultura da Unesp, e ele é composto por professores, pesquisadores e alunos da Unesp que se dedicam aos estudos sobre as questões raciais, né, no Brasil e nos lugares nos quais a Unesp, né, tem seus cursos, suas unidades. Os objetivos, portanto, do NUP, Unesp, é internalizar na Unesp o estudo, a pesquisa e o debate sobre a temática do negro, gerar conhecimento novo e relevante sobre essa temática, divulgar os conhecimentos gerados, né, não só internamente, mas para a comunidade externa, a Unesp também, promover o intercâmbio, né, de estudos, pesquisa e extensão com outras instituições acerca dessa mesma temática, facilitar o acesso à produção científica sobre a temática do negro, né, de modo que ela tenha um vínculo com as nossas atividades chaves, né, que são estudo, ensino, pesquisa e extensão. O NUP ele está localizado, né, em todas as unidades pertencentes à Unesp. Né? Nós estamos em 34 cidades com diversos cursos oferecidos, né, por essa universidade pública do estado de São Paulo. E em cada unidade nós temos um NUP local. E aqui eu vou apresentar algumas ações que vêm sendo desenvolvidas pelo NUP da Faculdade de Ciências e Letras, campus de Araraquara, né, que tem o início de suas atividades em 2002. Né? É um núcleo cadastrado no CNPq desde 2005. E apresenta internamente alguns grupos de trabalho, como é o caso do União Africana, né, que realiza estudos, pesquisas que envolvem aí África, né, Educação para as Relações Étnico-Raciais, o ERE, que desenvolvem atividades relacionadas à educação antirracista, né? O ACOMA, Grupo de Estudos e Pesquisas em Africanidades, Culturas, Diversidades e Memórias, o EduCaxé, né, que traz o tema das religiões de matriz africana, e, por fim, o grupo que traz, né, pesquisas, estudos e extensão acerca de políticas públicas, gêneros e feminismo negro. Então, as ações do NUP, da Faculdade de Ciências e Letras, estão, né, articuladas a esses grupos de trabalho e, a partir desses grupos, todas as atividades de estudos, pesquisa e extensão que começam desde os cursos de graduação que oferece a Faculdade de Ciências e Letras, como é o caso de Pedagogia, Ciências Sociais, Letras, Economia e Administração Pública, e se estende também para a pós-graduação, em particular a pós-graduação em Educação Escolar. Né? E quais têm sido as atividades de extensão propriamente ditas desenvolvidas pelo NUP, né, da Faculdade de Ciências e Letras? Temos focado nossas atividades de extensão na formação continuada de professores para a educação para as relações étnico-raciais, tendo em vista a obrigatoriedade das leis 10.639 de 2003 e 11.000
645 de 2008, que tornaram obrigatórias, né, o ensino da história e cultura da África e afro-brasileira e também dos povos indígenas. Então, para este objetivo, né, temos realizado cursos de formação em parcerias com várias outras instituições, como foi o caso do curso que envolveu História da África, Afro-Brasileira e Indígena, e os museus como espaços formativos, desenvolvido na parceria NUP, Pró-Reitoria de Extensão Unesp e Fundação Araporã, que estuda, né, as questões indígenas aqui em Araraquara. Assim como atualmente estamos organizando um outro curso de formação continuada de professores na parceria com a Secretaria Municipal de Educação aqui de Araraquara. Uma outra ação de extensão é aquela que envolve o tema saúde mental e racismo na universidade, também com o apoio da nossa Pró-Reitoria de Extensão, a partir do edital Educando para a Diversidade e Bem Viver para Todos, parceria Unesp e Santander, né, que objetiva o acolhimento e acompanhamento dos estudantes negros que ingressaram, sobretudo, pelo sistema de reserva de vagas da Unesp, né? Essa iniciativa envolve a presença de uma psicóloga social que aborda a introdução à problematização do contexto universitário e as relações étnico-raciais, no sentido de promover a ideia de comunidade, grupo racial de pertença e fortalecimento entre os alunos, assim como orientar sobre estratégias de enfrentamento ao racismo e afirmação da identidade negra. E, por fim... só para te avisar, tem mais um minuto só, por favor. Sim, obrigada. E, por fim, estamos com duas outras ações recentes, que é a pesquisação Educação Étnico-Racial na implementação da Base Nacional Comum Curricular, aprovada no edital Proeduca, FAPESP, SEDUC, São Paulo, né? E também a constituição de um centro de documentação, história e memória da população negra do interior paulista, um museu de comunidade virtual que envolve aqui os campos de Araraquara, Assis e Bauru. Isso a partir de um edital também de extensão da Unesp, Transformar o Mundo. Obrigada pela atenção de todos. Até mais. Muito obrigado, Eva, por sua apresentação. A gente vai dar sequência agora com a apresentação da Flávia Souza Machado da Silva. Boa tarde, Flávia. Assim que você se sentir confortável, pode iniciar, por favor. Tá ouvindo meu áudio? Tá. Então tá bom. Sim, tudo certo. Obrigada. Então, meu nome é Flávia, eu sou docente da Unesp, do campus de São José do Rio Preto, o IBILSE. É um trabalho em coautoria com a professora Rita de Cássia Pavão Lamas. Nós duas somos do Departamento de Matemática, né, do IBILSE da Unesp. Nosso trabalho é curricularização da extensão, experiências junto a um laboratório de matemática. Então, o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje são sobre, né, as atividades que foram desenvolvidas junto ao Laboratório de Matemática do IBILSE e faz parte de um projeto piloto para que a gente pudesse, já nesse semestre, estar experimentando uma das ações que foi proposta no PPP do curso de Matemática, referente à curricularização da extensão. Nesse projeto piloto, ele tem como objetivo oferecer atividades diversificadas para aperfeiçoar e estimular o ensino de matemática na educação básica, de modo, né, que a gente possa contribuir para superar as dificuldades que os alunos apresentam em sala de aula e que, após o período da pandemia, ficaram ainda mais intensificadas essas dificuldades.
e também atender a uma demanda que foi apresentada por instituições parceiras a nós. Nesse projeto, né, essas atividades aí se dará através de pesquisas, estudos e realização de atividades práticas, que serão desenvolvidas com o uso de recursos didáticos que a gente tem no acervo do laboratório, na perspectiva da metodologia da resolução de problemas. Os envolvidos são a comunidade externa, docentes, discentes, técnicos administrativos do IBILSE. Os objetivos do trabalho que eu vou falar hoje, né, é relatar sobre as atividades que a gente desenvolveu agora no primeiro semestre desse ano, junto a esse projeto piloto que eu já mencionei. Então, a gente foram junto, né, com alunos do ensino fundamental e médio, essas atividades que foram desenvolvidas, atendendo a demanda dos professores, para que fossem retomados ou introduzidos conteúdos matemáticos com o uso de jogos e materiais manipulativos. Foram esses recursos didáticos que nós usamos nessas atividades no primeiro semestre. E houve, né, a atuação efetiva dos discentes do curso de matemática, de acordo com o que foi proposto para a curricularização. Então, aqui eu tenho uma foto, né, tem os alunos de graduação aqui, os alunos que participaram de uma das atividades. Aqui tem uma, depois eu vou mostrar mais algumas fotos das outras. A metodologia que foi utilizada. Então, esses discentes elaboraram as oficinas que foram realizadas junto com nós, coautoras, né, eu e a professora Rita, para atender a demanda da comunidade. Então, a comunidade falou o que eles queriam e a gente atendeu essa demanda, os assuntos que foram abordados. Esses alunos desenvolveram essas oficinas e, como eu já mencionei, foram utilizados jogos e materiais manipulativos para abordar os conteúdos de matemática. Então, aqui tem uma foto, né, do laboratório, o espaço físico. A gente tem dois ambientes, um ambiente aqui com cadeiras e mesas, e tem um ambiente aqui com computadores. Então, aqui estão os alunos preparando as oficinas. Os resultados, né, e discussões que a gente observou dessas atividades que foram desenvolvidas. Então, foram realizadas 8 oficinas. Em cada uma delas, a gente teve uma média de 25 alunos participando. Os objetos de conhecimento que foram abordados, principalmente nessas oficinas, foram as operações básicas, adição e subtração, construção de polígonos com régua e compasso, área de regiões poligonais e transformações no plano. Os jogos utilizados foram o cabo de guerra, o jogo da tartaruga, o sempre 10 e o traverse, e os materiais manipulativos, o geoplano e o tangram. Então, aqui eu tenho uma foto dos materiais que foram utilizados. Aqui tem mais algumas fotos, né, das oficinas. Então, os alunos, os discentes de graduação, atuavam como monitores e ministrantes nessas oficinas. Então, aqui eu tenho uma foto de cada uma das oficinas que foram realizadas. O que a gente percebeu nessas oficinas? Que os alunos do ensino fundamental e médio apresentaram defasagem em relação à sua seriação escolar, né? Então, era esperado que eles tivessem determinados conhecimentos, mas a gente viu que eles ainda não tinham. Então, por exemplo, os alunos do Fundamental 1 tinham muita dificuldade para somar, para subtrair, eles usavam os dedos. Os alunos do ensino médio tinham dificuldade para representar pontos, foram dadas as coordenadas, representar esses pontos no plano cartesiano, né? Foram algumas das defasagens que a gente observou, e já era esperado que nessa seriação eles já soubessem isso. O uso dos materiais auxiliou na compreensão dos conceitos, que eles já conheciam, esclarecendo algumas dúvidas, e também eles ficaram motivados a descobrir novos conceitos. Os discentes de graduação tiveram um bom desempenho, tanto na preparação como durante, né, a sua atuação nas oficinas. E as pessoas, os responsáveis, né, por esses alunos que participaram, manifestaram, enfatizaram para a gente que foi muito importante, que eles ficaram muito felizes, que foi muito... que os alunos participaram, ficaram mais motivados com relação às atividades que a gente fez, né, no espaço que a gente fez com os materiais, e que havia necessidade de continuidade desse atendimento. Então, essas atividades mostraram para a gente a viabilidade de ações dessa natureza vinculada à curricularização, conforme foi proposto no PPP do curso de matemática. E aqui estão as referências
básicas, né, que a gente utilizou. Obrigada pela atenção. Flávia, muito obrigado por sua apresentação. A gente vai dar sequência com a apresentação agora do Jean Stefano Gabriel, que é da Universidade Federal de Itajubá. Boa tarde, Jean. Assim que você se sentir confortável, pode iniciar a sua apresentação, por favor. Boa tarde, pessoal. Com grande satisfação que venho aqui hoje apresentar o nosso trabalho para vocês, denominado Trilha Ecológica na região do Pico dos Marins, como ferramenta de atividades de extensão universitária. Eu sou o Jean Stefano Gabriel, sou aluno do curso de graduação e licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Itajubá. A equipe é composta também por Thaís Aparecida Cortes Pinto, por Rogério Meloni e por Paulo César Nunes Júnior. E juntos nós tivemos aí o prazer de conduzir essa pesquisa que aconteceu no Pico dos Marins, que é considerado a 26ª cadeia de montanhas mais altas do Brasil, segundo dados do IBGE, com cerca aí de 2.422 metros de altitude. Ela está localizada ali entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, e dentro da unidade de conservação chamada Área de Proteção Ambiental Serra da Mantiqueira, ou simplesmente APA Serra da Mantiqueira. E ela destaca-se pela sua importância regional e nacional para o ecoturismo, por conta da sua beleza, não só da trilha, mas da paisagem como um todo, e por ser um ambiente montanhoso. Contudo, essa frequência descontrolada de turistas e sem conscientização ambiental tem aumentado a fragilidade do ambiente devido às ações agressivas em relação às plantas, aos animais e ao solo. E, surpreendentemente, a gente observou que não haviam estudos ambientais relacionados à conservação desse sistema. Nesse sentido, nós do Grupo Trilhas, que é uma equipe multidisciplinar composta por docentes, servidores técnicos e discentes da Universidade Federal de Itajubá, tivemos como objetivo reconhecer e descrever a trilha da região, mas ali com um enfoque à caracterização ambiental por meio de mapas climáticos e ao estudo de formação simbiótica entre plantas e micro-organismos. E como produto final, foi gerada uma cartilha digital que vem sendo divulgado junto às escolas, a guias turísticos, secretarias municipais e gestores ambientais, e pessoas também tomadoras de decisão, para que tomem decisões mais conscientes acerca dessa região. Então, como é uma região que recebe muitos turistas ao longo do ano, é importante que houvesse uma caracterização da trilha. E conforme a BNT NBR 15505, dígito 2, a trilha ela apresenta uma variação de dificuldade entre 3 e 5, 5 sendo a nota máxima de dificuldade. Então, é perceptível que demanda um esforço intenso dos frequentadores em um ambiente considerado muito severo. E, além disso, através dos mapas climáticos que geramos, foi possível verificar também que o inverno ele é o período mais adequado para o ecoturismo na região, devido à menor precipitação e, portanto, para maior segurança, né, dos turistas, apesar das temperaturas negativas. E um dos eixos centrais do nosso trabalho foi investigar se havia essa relação de simbiose entre plantas e micro-organismos. Esses fungos, eles são muito utilizados pelas plantas, principalmente em ambientes com bastante condição de estresse ambiental. Então, o nosso intuito era saber se realmente nessa região havia essa associação entre plantas e fungos micorrízicos arbusculares. E os resultados que chegamos, eles estão todos presentes na nossa cartilha digital, denominada Simbiose no Pico dos Marins. E então, através dessa nossa equipe, né, multidisciplinar, nós fornecemos produtos inéditos, como mapas de relevo hidrográfico, pedologia, cobertura vegetal, uso e ocupação do solo, mapas climáticos de temperatura, umidade relativa do ar e precipitação nas diferentes estações do ano,
além de estudos de estrelas e constelações, e também da qualidade microbiológica da água, de pontos importantes de abastecimento. Porque como há um grande ecoturismo na região, muitas vezes os turistas eles captam água nos pontos ao longo da trilha. Então, era importante que houvesse esse estudo de qualidade microbiológica da água e também que houvesse essa classificação da trilha, né, do nível de dificuldade, e pudemos comprovar que há sim a formação de relações simbióticas entre plantas e fungos do solo. E os nossos esforços eles não se concentraram apenas na pesquisa, mas também no caráter extensionista, né? A gente promoveu alguns eventos que englobavam a comunidade, por exemplo, aqui na figura 8, o Trilhas de Portas Abertas, na Unifei, que contou com a presença aí de guias e representantes municipais e professores também. Na figura 9, foi um seminário de extensão aqui da Universidade Federal de Itajubá, recepcionando alunos de escolas municipais e mostrando os resultados da nossa pesquisa, né? Então, dessa forma, eu encerro a minha apresentação. Eu queria agradecer em nome de toda a equipe, a atenção de todos ao Congresso também, a organização do Congresso. E quem tiver mais curiosidade em conhecer sobre nossos trabalhos, peço que acessem o nosso site www.trilhas.com.br e também as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, @trilhas. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Jean, por sua apresentação. Vamos dar sequência agora. A próxima apresentação é da Elida Medina Veiga, da Faculdade Politécnica da Universidade Nacional do Leste. Muito boa tarde, Elida. Assim que você se sentir confortável, pode iniciar sua apresentación, por favor. Bueno, yo soy docente de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este. Es una universidad que está ubicada en Ciudad del Este, Paraguay. Y este trabajo nació un poquito considerando nuestras lenguas maternas, en este caso el guaraní, ¿verdad? Y tratamos de denominarlo para llamar un poquito la atención de los jóvenes. Y se llama Ñañembocatupuru, Españañeepe Jaguaranipe, Ñañemoiruramo Dajasemuay. Traduciendo al español sería: capacitémonos en lengua castellana y matemáticas. Si nos unimos, no va a ser difícil. Nosotros tenemos 4 carreras en la Facultad Politécnica y venimos trabajando con extensión ya desde el 2004 más o menos, y fuimos pasando por varias adaptaciones, y tenemos una particularidad en nuestro país, que la Itaipú Binacional tiene un programa de becas. Y para que los jóvenes que estén interesados en estudiar una carrera universitaria y tengan el apoyo económico de la Itaipú Binacional, tienen que pasar 2 pruebas, que son las de lengua castellana y matemáticas. Y después hay otro proceso que se implementó hace poco, que es una entrevista socioeconómica. Entonces, fuimos analizando con la licenciada Laura Andrea, que es mi colega también, de cuáles son los resultados de esas pruebas, ¿verdad? Que son nada más 2 materias. Y nos encontramos que, según unas investigaciones que realiza Ciencias Sur en Paraguay, el índice de chicos que se aplazan en estas 2 materias era demasiado elevado. Entonces fuimos viendo un poquito cómo podemos ayudar a los jóvenes de Alto Paraná, que es el departamento donde está asentado, ¿verdad? La Itaipú y también nuestra universidad. Encontramos que en nuestro departamento había un índice también alto y que teníamos alumnos en las 4 carreras de la facultad que son becados o en su caso ya se presentaron para las becas y pasaron ese proceso, ¿verdad?
Entonces dijimos, magnífico, vamos a tratar de que nuestros estudiantes, porque nada mejor que aquello que haya pasado esa experiencia, pueda llegar con una determinación diferente a aquellos que están ansiosos de estudiar una carrera y vista de esta manera, tener una perspectiva mucho mejor, ¿verdad? Que como nosotros como docentes, ¿verdad? Entonces, hicimos un sondeo para ver un poquito, ¿verdad? Los chicos que terminan el nivel medio, el tercer año aquí en Paraguay, ¿cuáles serían su interés por postularse a las becas de Itaipú y de qué colegios provenían, ¿verdad? Y tuvimos que la mayoría de los jóvenes estaban ansiosos por estudiar alguna carrera y estos son provenientes del Colegio Nacional, con la posibilidad de tener esta ayuda de Itaipú. Entonces, desde la facultad nos enfocamos en capacitar a esos jóvenes que están deseosos de adherirse al beneficio de una asignación y que facilite el ingreso a una universidad o de repente a una institución de formación, digamos, técnica o terciaria. Y ya le comenté un poquito en la introducción sobre el problema, ¿verdad?, de investigación, porque nosotros llegamos a hacer una investigación con esta colega, ¿verdad? Y bueno, estos resultados se ve, por ejemplo, con relación mismo a otra beca que se otorga, a través del gobierno nacional. Y bueno, nos asustamos con los resultados, entonces ahí empezamos a ver, ¿verdad?, que lastimosamente se observa que en lengua castellana un 70% no pueden llegar a superar los 20 puntos que corresponden a esa materia, ¿verdad? Y tanto así que para matemáticas el 66.5% no logra entre 11 a 20 puntos. Entonces eso fue lo que más así nos entusiasmó para desafiarles en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, a estos alumnos nuestros que son becados o que se presentaron en alguna oportunidad a esas becas. Nuestro objetivo general fue diseñar una propuesta de un programa de capacitación adaptada para la cualificación de postulantes a las becas de la Itaipú Binacional 2023. Y los objetivos específicos fueron identificar los conocimientos necesarios para el postulante a las becas de la Itaipú Binacional 2023 en las áreas de lengua castellana y matemáticas. El otro objetivo es considerar desenvolver habilidades en las áreas de lengua castellana y matemáticas para las pruebas de becas de la Itaipú Binacional 2023. Nuestro método que llegamos a utilizar para poder llevar a cabo fue un sondeo de conocer, por ejemplo, los días y horarios que estos jóvenes querrían capacitarse. Hicimos una encuesta online y tuvimos una respuesta de que ellos este año al menos optaron por capacitarse un sábado. Esta es la segunda edición ya de este proyecto y el año pasado fueron los días martes y jueves. Conforme al programa facilitado por la Itaipú Binacional, se fue generando planes de clases conforme a los días con mayor votación que tuvimos, que fue el día sábado. Y los facilitadores fueron nuestros estudiantes de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, las licenciaturas Análisis de Sistemas y licenciatura en Turismo. Como mencioné, varios de ellos son becados o llegaron a pasar por ese proceso de evaluación. Las clases fueron teóricas y prácticas. Se llegaron a tener 4 horas de clases por materia. En total, ellos tuvieron 8 horas en un sábado y un total de 12 clases que fueron presenciales y luego fueron reforzadas por ejercitarios y utilizando la plataforma que es Classroom. Una de las fotos de nuestros estudiantes
con los jóvenes postulantes a las becas. También hicimos simulaciones de examen conforme la Itaipú hace, porque ellos tienen generalmente una plantilla de respuesta, entonces muchas veces el nerviosismo también les juega mal a los jóvenes y realizábamos esas pruebas también. Sí. Licença, falta 1 minuto só, por favor. Ajá. Tá bom. Bueno, ya mencioné, ¿no?, que hacíamos simulaciones de pruebas. Aparte de eso, también las pruebas para saber un poquito el nivel de aprendizaje que se logró en el nivel medio. Y como resultado tenemos de estas 2 ediciones que tuvimos 34 capacitados en total, que 12 de esos capacitados lograron ser becados por la Itaipú Binacional para poder estudiar una carrera universitaria. Y como conclusión, llegamos a que sería necesario realizar más días de capacitaciones a la semana y al menos 3 meses, puesto que en esta última edición hemos tenido nada más un poquito más de un mes para poder capacitar y de esa manera tener mayor cantidad de jóvenes que puedan llegar a pasar o alcanzar ese 60% que es necesario para pasar a la siguiente etapa, que es la entrevista, y poder ser becado de la Itaipú Binacional. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado por sua apresentação, Elida. Vamos dar sequência às apresentações. Agora é a vez do Matheus Agenor Gomes da Costa, da Unesp também. Eu vou falar um pouco aqui sobre a Semana de Imersão Total em Astronomia, o nome carinhoso que demos SEITA, né? Meu nome é Matheus Agenor, sou aluno da graduação de Física da Unesp de Bauru, né? E o professor responsável, né, é o professor Lang. A Semana de Imersão Total em Astronomia é um evento anual promovido pelo Observatório, né, da Unesp de Bauru, um observatório didático com um caráter extensionista em muitas de suas atividades. O principal objetivo é tornar a astronomia mais acessível e popular para o público leigo, uma vez que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento na escola ou até mesmo na graduação. O evento é destinado a todo o público que possui interesse em astronomia, astrofísica e cosmologia, né? A SEITA tem um caráter de curso de extensão, né? Ele é caracterizado como curso de extensão. É um curso aberto para todo o público e atende desde alunos da rede básica até alunos do ensino médio e professores do ensino superior. Uma vez que já tivemos todo tipo de alunos, né, inscritos na SEITA. Permite-se aos participantes obter novas habilidades e competências, que é muito importante na formação de professores, né? Eu vou falar um pouco mais sobre a formação de professores mais para frente. Os principais tópicos abordados da SEITA são coerentes com os tópicos abordados, né, no BNCC, do que se concerne à astronomia, né? O movimento aparente do Sol, aqui logo no primeiro dia, né? As características da Terra, pontos cardeais, constelações, movimento do ar, né? Composição do sistema solar e, é claro, um pouco de astrofísica e cosmologia no final aqui na sexta-feira à tarde, né? No que concerne a formação de professores, né? A astronomia, ela não é abordada na formação inicial de professores da área de ciência, né? Sabemos que os professores que costumam dar aulas de ciência no ciclo básico, normalmente são professores com habilitação em biologia ou ciências biológicas, e a astronomia não costuma ser abordada nesse período, mesmo se vale para pedagogia, para os anos iniciais, e no ensino médio a astronomia fica para os professores de física, né? Contudo, grande parte dos cursos de física pelo país não abordam tópicos de astronomia durante a formação dos professores, né? Baseado nisso, o curso, né, se mostra bastante proveitoso para professores,
para que eles possam ter algum tipo de escopo, algum respaldo para poder passar esses conteúdos aos alunos, visando aí o melhor aproveitamento também para os alunos. O curso aborda tópicos fundamentais de astronomia, contemplados pela BNCC, como eu havia comentado anteriormente, o que se torna muito importante para os professores que vão passar conhecimento para os alunos, e também para os alunos que vierem a participar da seita, né, como aprofundamento desses conhecimentos. Durante a semana são abordados os principais tópicos de astronomia com uma linguagem adequada para pessoas de diferentes níveis acadêmicos, né? Um grande problema que tivemos, que tem-se ao fazer um curso para diferentes níveis acadêmicos, é a abordagem desse conteúdo, né? O professor responsável pelas aulas, o professor Bosco, ele tem uma grande habilidade didática para poder explicar conteúdos, mesmo os mais complicados de astronomia e astrofísica, para pessoas de diferentes níveis acadêmicos, com uma didática excepcional. Para os jovens e adolescentes, né, a astronomia é uma ciência interdisciplinar, como dito por Frank Noy. Ela pode abordar tópicos de história da ciência, filosofia da ciência, matemática, química, física, geografia, meteorologia e outras áreas afins também ditas no trabalho de Frank Noy de 1995. Ele também vem dizer, né, que os filmes de ficção científica aguçam bastante a curiosidade dos jovens e dos adultos, né, e costumam, em muitos casos, trazer as pessoas para esse mundo, né, da ciência. E como é disponibilizado na seita, os alunos podem ter contato com ciência de qualidade e áreas afins da astronomia, como física e química. Buscamos realizar nesse evento no período de férias, para que os alunos da rede básica de ensino pudessem ter contato com essa astronomia, né, e ter o que fazer nas férias. Também é uma coisa muito importante para alunos de classe baixa, né, que muitas vezes não têm o que se fazer nas férias. Então, é um aspecto muito importante aí do nosso trabalho. As aulas são ministradas pelo professor Bosco, né, professor docente do IAG, professor atualmente aposentado, visando manter o rigor científico no processo de divulgação, né? Sabemos que muitas vezes, né, quando se trata de uma divulgação sem rigor, acabamos perdendo o rigor. São realizadas também atividades de observação solar durante o dia, e durante a noite a atividade de observação com telescópios, reconhecimento de constelações, buscando ainda aplicar o que é visto durante as palestras, né? São oferecidas oficinas de astrofotografias e construção de telescópios no âmbito dos espaços oferecidos pelo Observatório Didático de Astronomia da Unesp, um espaço perfeitamente equipado e capacitado para esses tipos de atividades. E, por fim, né, com a institucionalização da extensão universitária, que já é uma coisa que é prevista aí já há muito tempo, mas só veio a começar a ser cobrada recentemente, os cursos de extensão, né, programas, atividades, projetos, se tornam cada vez mais importantes, né, e na condição de um curso de extensão, com as características formativas, tanto para graduandos quanto para professores, a Semana de Imersão Total em Astronomia torna-se uma ação efetiva e abrangente, como citado no trabalho que o fundamenta, né. Trabalho que o fundamenta é o trabalho da falta de formação de professores do professor Lang, né? E aqui nós temos as referências. Obrigado. Muito obrigado, Matheus, pela sua apresentação. Bem-vinda, Vanessa. Com isso, a gente encerra a nossa sessão do 6º Congresso de Extensão da UGM. Obrigado a todos que participaram e todos que assistiram. Até a próxima.